Graça e paz. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma reflexão, algo bem rápido, em relação à paternidade, amém? Então, quando nós falamos de paternidade, não tem como não falar de filiação, né? Porque uma contrapõe a outra, né? Então, falamos filiação, paternidade, amém? Irmãos, esse tema na Bíblia, ele é, assim, muito amplo. Ele é tocado muito, a questão da paternidade na Bíblia. Não sei se os irmãos já notaram, mas é um tema muito caro nas Escrituras. Assim, realmente aparece de uma maneira muito ampla e é vasto. Amém? E olha, irmãos, o Frank está chegando no time já, chegou há pouco tempo, né? Um pouco mais de um ano aí. Ser pai não é fácil. Eu lembro, quando eu estava em Belém, tinha um irmão lá um irmão já idoso, ele sempre falava assim: só tem um tipo de pessoa que sabe criar filhos, aquela que não tem filho, né? O que não tem, dá toda a receita, não, faz assim, faz desse jeito, mas não existe um manual, um padrão, né? Aquilo que deu certo para um pode não dar certo para outro. Por quê? Porque cada um é cada um, cada filho é único. Alguns a gente tem que empurrar, né? E outros a gente tem que frear, não é verdade? Então, um pode ter o filho que precisava do empurrão e vai dar dica para o outro: não, tu empurra. Mas aí, às vezes, o filho do outro não precisa de empurrão, precisa de puxão, né? De segurar. Amém? Mas ser pai é algo tão desafiador que até nas Escrituras a gente vê homens grandes, né? Grandes reis, como Davi, um grande rei, um grande guerreiro, mas que falhou na sua paternidade como pai. A gente vê profetas grandemente usados por Deus, como Samuel, mas que falharam como pai. Então, é um desafio grande. Amém? E nós, pais, né, nós estamos bem no meio entre duas questões, que é: nós somos pais dos nossos filhos e nós somos filhos do Pai Celestial. Então, a gente está bem, né, aí no meio dessa relação de paternidade e filiação. E qual é a nossa missão? Qual é a missão de um pai? Sabe qual é, irmãos, a missão de um pai? É pegar os nossos filhos e, à medida que eles forem saindo de debaixo da nossa paternidade, colocando ele debaixo da paternidade de Deus. Porque se nós falharmos em levarmos ele, enquanto está debaixo da nossa paternidade, a ir para debaixo da paternidade de Deus, se nós falharmos nisso, depois que eles saíram debaixo da nossa paternidade, eles vão ficar o quê? Órfãos, sem paternidade. Por quê? Porque não vão estar debaixo da paternidade de Deus, amém? Então, é só esse o desafio. O Senhor nos entrega o filho inocente para nós entregarmos ele obediente. Só isso. Só isso. Tá fácil, não tá? Então, irmãos, o que acontece? Nós precisamos ser pais, né? E o que acontece muitas vezes é que nem todos tivemos pais excelentes aqui, né? Falando terrenamente. A gente tende a transferir para Deus aquela imagem de pai que nós temos. E às vezes não é uma imagem adequada de um pai. Mas o pai terreno, né? Nós como pais, o Senhor deseja o quê? Que nós expressemos a Ele como pai. Nós, no nosso trato com nossos filhos, nós expressemos o nosso Pai Celestial. É tão tal, né, que a criança olha para o pai assim, né? Ei, pai, como se fosse um Deus mesmo, né? É o pai. E nós temos que levar essa criança realmente o quê? Expressar para ela o Deus Pai. Nós somos filhos do Pai Celestial e nós expressamos o Pai Celestial para os nossos filhos. Essa é a missão. E aí o que acontece? Nós temos que nesse trato com nossos filhos expressar o quê? As características do Deus Pai. Não é verdade? Aí o que eu fiz? Rapidamente, eu resolvi fazer um exercício. Eu disse: eu vou pegar na Bíblia alguns versos que estão ali relacionados a Deus como Pai. Porque muitos versos falam de Deus como soberano, como Senhor, né?
Mas existe verso na Bíblia que fala de Deus como pai, numa relação de pai e filho. Eu disse, vou pegar alguns desses versos e ver o que ali está sendo tratado em relação a qual característica ali está sendo expressada. Amém? Eu não fiz isso de modo exaustivo todos os versos, porque, como eu disse, paternidade é muito amplo na Bíblia, mas eu escolhi cinco pontos que vão nos mostrar assim, algumas características de Deus que a gente precisa, né, expressar para nossos filhos. Amém? Eu vou ler os versículos introdutórios, que é o seguinte. Malaquias 4:5 diz assim: Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Olha só. Aqui, quando ele fala de Elias, é uma alusão profética a João Batista, que iria preparar o caminho do Senhor Jesus. Tá? E o Salmo 128 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como uma videira frutífera, e seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor de sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião para sempre. Veja a posteridade de Jerusalém durante os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Amém? Olha só, olha como vai ser abençoado o homem que teme o Senhor, né? Aquele que os seus filhos são como os rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. E se tem uma coisa importante, né, do nosso trato de pai com os nossos filhos, é tempo de mesa com os filhos. É estar em relacionamento e mesa com os filhos. Amém? Então, irmãos, só para ilustrar o quanto na Bíblia esse assunto da paternidade de Deus é importante, eu vou abrir aqui em Mateus capítulo 6, tá? Mateus capítulo 6. Esse capítulo aqui é logo em seguida ali que é relatado, aqui em Mateus, né? É relatado que Jesus se batizou, foi batizado por João Batista, foi tentado no deserto pelo Satanás, e aí em seguida ele dá esse conhecido sermão da montanha. Então ele passou 30 anos da vida dele em oculto e começa o ministério dele. E sabe o que ele fala? Quando ele começa a abrir a boca, começa o ministério, uma pessoa geralmente fala o que está cheio no coração, né? A Bíblia própria fala, né? Nós falamos o que está, né, cheio o coração. Então, assim, se for perguntar para um jovem que está estudando para vestibular alguma coisa, o que vai começar a conversar? De prova, disso, daquilo, né? Porque é aquilo que ele está vivendo direto, né? Se vai encostar perto do irmão que é mecânico, de repente, o que ele vai falar? Vai falar de carro, né? Porque... E sabe o que Jesus falou quando começou o seu ministério, abrir a boca? Olha só, ele fez um sermão aqui, eu vou ler só alguns versículos desse sermão para vocês, tá? Não vou, é só citando os versículos aqui, olha só. Olha só, ele disse assim, ó. Ele falando aqui, vocês são o sal da terra. E aí diz assim, no versículo 16, Mateus 5,16, assim também brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Tá? Olha só. Mais na frente, no versículo 45, ele diz assim, ó, versículo 43, vocês ouviram que foi dito, ame o próximo e odeie o seu inimigo? Eu, porém, vos digo, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês. Amém? Olha só, depois Jesus falou, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está nos céus. Depois, Jesus, mais na frente, fala assim,
Evitem praticar boas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque assim vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês. Mais na frente ele diz assim, mas ao dar esmola, que a sua mão direita ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o Pai que vê em secreto lhe recompensará. Mais adiante ele diz assim, mas ao orar, entra no seu quarto, fecha a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto te recompensará. Mais adiante ele fala, ensinando os discípulos a orar, diz assim, Pai nosso que estás no céu, e os irmãos sabem o restante. Mais adiante ele fala, mas vocês, quando jejuarem, unjam a cabeça, lavem o rosto, a fim de não parecer aos homens que vocês estão jejuando, e assim o seu Pai em secreto, o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Mais na frente ele diz assim, no entanto, o Pai de vocês que está no céu os sustenta, né? Quando ele fala ali que vocês valem mais do que as aves, né? Ele sustenta as aves dos céus, e o Pai de vocês sustenta vocês. E mais na frente diz assim, ele falando das preocupações, né? Das pessoas dizer o que vamos comer, o que vamos beber, aí ele diz assim, que portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Então, tu pega isso aqui, e o que ele vai ensinando várias coisas, mas ele vai dizendo, o Pai de vocês, o Pai do céu, o Pai celestial, o Pai. Então, o que sai de dentro de Jesus? Pai. Então, ele expressa essa paternidade falando várias vezes. Lê todo esse sermão do monte. Várias vezes ele repete, o Pai. Tá vendo? É só para ressaltar a importância que Jesus dava à questão da paternidade. Amém? Então, fazendo aquele exercício, eu peguei 5 versículos, só para a gente ver as características desse Deus Pai. Amém? Deus como Pai. O primeiro é lá em Efésios capítulo 14, que diz assim, por esta razão me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Essa palavra Pai, irmãos, no original grego, sabe como é que ela é pronunciada? É pater. E essa palavra família que está aqui, sabe qual é a palavra grega lá? Pátria. Olha só. Então, é uma palavra derivada da outra. O pai dá nome à pátria, à família, né? Então, a família é a pátria. É derivada de pater, de Deus. Amém? Deus é o pater, é o originador, o sustentador, o supridor. Amém? E a primeira coisa que o pai, aqui nesse versículo, lembra do exercício que a gente está fazendo? Pegar um versículo que fala de Deus como pai e ver alguma característica dele. A primeira coisa que a gente vê aqui é que o pai dá identidade para a família. Aqui diz o quê? Por essa razão me ponho de joelho diante do Pai, de quem toda a família toma o nome. Então nós temos uma identidade. Quem tem pai tem uma identidade. Não fica perdido sabendo quem é, né? Quem sou eu? Nós sabemos quem nós somos, porque nós temos um pai, nós temos uma identidade, nós recebemos dele o nome. Amém? Esse foi o primeiro. O segundo versículo é de 1 João 3:1, que diz assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Amém? Então, esse segundo versículo aqui, o que eu vejo ressaltar é o quê? O grande amor. Então, o Pai é aquele que ama. Amém? E o amor do Pai é o quê? É algo incondicional. Eu gosto muito de Romanos, que fala assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é o amor do Pai. Amém?
terceiro versículo que relaciona, né, Deus como Pai, está lá em Mateus, que é justamente um desses que a gente leu, Mateus 6:25, que diz assim: por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Então, o terceiro, na verdade, versículo aqui, ele fala do Pai que supre, um Pai que cuida. Amém? E esse texto aqui, irmãos, ele está muito relacionado à ansiedade, sabia? Porque tem uma parte que fala assim: não estejais ansiosos, né, com o que haveremos de comer, de vestir. E ele fala assim, o Pai de vocês cuida de vocês. Nem um fio da cabeça de cabelo de vocês cai, se Ele não permitir. Ele cuida, Ele Pai. E aí, quando a gente entende isso, né, quando a gente recebe realmente essa filiação, entende que Deus é Pai, aí o que acontece? A gente descansa. A ansiedade vai embora, né? Porque ele diz aqui: não vos preocupeis, não estejais ansiosos pela vossa vida, porque o Pai cuida de vocês. Então o Pai dá essa segurança, né? O pai, o filho confia que o pai vai suprir. Ele não fica preocupado: será que amanhã eu vou ter o que comer? Porque o pai está trabalhando. Porque ele sabe que o pai vai trazer. Amém? Então o nosso pai também vai suprir. Então é um pai que supre, é um pai que cuida. Amém? E um outro texto, que nesse caso não foi nem um texto, um versículo, na verdade uma história da Bíblia que ressalta muito a questão do pai, é a famosa história do filho pródigo. Lembra? Ele disse lá: pai, me dá minha parte da herança aí, que eu quero sair, quero fazer o que eu quero. Saiu, pegou a herança dele e gastou tudo. E aí o que aconteceu? Depois que perdeu tudo, estava lá cuidando de porcos, deu vontade de comer até a comida dos porcos, e aí diz que ele caiu em si e lembrou da casa do pai dele. E falou: lá na casa do meu pai, os empregados comem muito melhor do que, né? E são tratados muito melhor do que eu estou aqui. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele ensaia, né? Ensaia um pedido de perdão, vai dizer: eu vou voltar e vou dizer para ele assim: pai, pequei contra os céus e diante de ti, né? Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe como um dos teus empregados. Ele ensaia, chega. Quando está chegando lá, o pai sai ao encontro dele, enxerga ele, né? E ele começa: pai, pequei contra ti. E aí o pai já abraça ele, traz um anel aqui para o meu filho, bota roupa nova nele, mata o melhor cabrito, porque esse meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi achado. Então, uma das características de Deus como pai é que ele é perdoador. Amém? Ele é perdoador. E quinto e último, irmãos, está lá em Hebreus 12:5. Essa daqui já é uma daquelas que a gente já torce um pouco assim. Também. É que lá diz assim, olha só: e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando por ele é repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. O pai também, ele é um pai disciplinador. Ele traz disciplina sobre o filho desobediente. Até nisso a gente tem que aprender com o Senhor. Olha só, eu acho que na questão de paternidade, tem duas coisas que é crucial: é amar e disciplinar. Se for só amor, vai estragar o filho. E se for só disciplina, vai estragar também.
Que tem um pai que é só disciplina, né? Que é o pai bravo, né? O pai bravo. Mas sabe o que pai bravos produzem? Pai bravo produz filhos mentirosos, sabia? Pai que é muito bravo, é bravo. O filho tem medo. O pai fala, e o que ele vai começar a fazer? Mentir. Mas quando ele sabe que há um equilíbrio entre o amor, né, e a disciplina, entre amor e disciplina, o que ele vai conseguir? Ele vai confessar o pecado porque ele sabe que aquele pai, ele disciplina, mas disciplina com amor. O pai que disciplina com amor, ele não espanca o filho, né? Não foi uma questão do pai, mas só para ilustrar, a Josiane, essa semana foi passada, ela disciplinou o Micaías. Aí depois ela foi lá para a cozinha chorar, né? Então, era a mãe, né? Talvez o pai não vai botar isso para fora, mas o pai também. O pai verdadeiro que ama seu filho, ele disciplina o filho porque é preciso, mas o coração dele chorando. Aquela cintada dói mais nele do que no filho. Por quê? Porque ele não está simplesmente castigando o filho, ele está corrigindo para alinhar o caminho dele, para que ele não se perca no futuro. Então, aquele disciplina é uma outra expressão do seu amor. E assim é Deus. A disciplina de Deus sobre as nossas vidas é uma outra face do amor de Deus. Ele disciplina, ele corrige a quem ama. Ele corrige a quem ama. Amém? Então, nós temos que aprender com o nosso Senhor. Vamos amar e vamos disciplinar, mas uma disciplina com amor. Amém? E aí, irmãos, aí o que acontece? Isso aqui é só algumas das características de Deus como Pai, só algumas, só peguei alguns versículos. E aí nós temos a grande encargo e incumbência, o quê? De expressar Deus Pai para os nossos filhos. Só isso, né? Temos esse dever, essa incumbência. E como isso é possível, irmãos? Porque a grande questão é, a gente não dá conta. Isso só é possível, irmão, primeiro, se a gente for filho dele. Porque aí a gente aprende com ele para tratar, como ele nos trata para tratar o nosso filho. E, ao contrário do senso comum, que diz assim, todos somos filhos de Deus, a Bíblia diz que não, nem todos somos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos todas criaturas de Deus, mas para se tornar filho, é necessário algo acontecer em nós, que é o novo nascimento. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, tem um versículo que diz assim, ele veio para os que eram seus, falando ali dos judeus, né? Mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, a alguns é dado o poder de se tornar filho de Deus. Mas esse poder só não é dado quando recebemos Jesus como Senhor, Salvador das nossas vidas. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a primeira coisa, irmãos, é que nós precisamos ser filho de Deus para conseguir expressar Deus para os nossos filhos. Amém? Mas, além disso, às vezes, depois que somos filhos, nós não nos colocamos na posição de filhos. Nós não... Né, lembra do filho pródigo? Ele saiu debaixo da paternidade do pai. E mesmo depois de filho, nós podemos ter dificuldade em se manter em relacionamento de pai com filho. A gente pode, às vezes, olhar o pai, né, Deus, como um rei, como um soberano, como, né, um ditador, mas a gente precisa ter uma visão correta de Deus como pai. Amém? Porque a maneira que nós enxergamos o pai vai determinar como nós enxergamos a nós mesmos, né? Como eu enxergo o pai vai determinar como eu me enxergo, né? Se eu enxergo o pai, Deus como pai, eu vou me enxergar como filho dele. E eu vou ter essa identidade. Não, eu sou filho, eu sei que ele cuida de mim, eu sei que mesmo que venha a disciplina, é com amor, eu sei que ele é perdoador. Amém? E aí, o que acontece? Para encerrar, irmãos,
queria só ler aqui rapidinho para encerrar. Olha só. Aqui em Mateus 3, o que acontece? Diz assim, ó. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e ele dizia: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Aí, por esse tempo, foi Jesus para a Galiléia, para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. Então, Jesus vai para ser batizado. Aí, o que acontece? João Batista diz, não, eu preciso ser batizado por ti, tu vem para mim. E aí, Jesus diz, não, é necessário que assim aconteça para que se cumpra a justiça de Deus. E aí, João Batista batiza Jesus. E aí, olha só o que acontece. Então, ele concordou, João Batista concordou em batizar Jesus, e diz assim, depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descer como pomba sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia, este é meu Filho amado, em quem me agrado. Estão notando a questão da filiação, da paternidade? Então a voz disse, este é meu Filho amado, em quem tem o meu prazer, né, que me agrado, este é meu Filho amado. Deus ressalta ali para Jesus, né, a filiação e a paternidade, amém? E aí, logo em seguida, diz assim, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, veio lá o diabo, né, e apareceu Jesus. E aí, que tentação, né? A gente olha aqui e vê algumas tentações, mas tem uma que a gente não vê, não percebe. Que ele fala lá, olha, né, faz essas pedras virarem pão, lança-te daqui para baixo que ele vai mandar os teus anjos aqui te pegarem. Olha, todos esses reinos aqui, se tu prostrado me adorares, né, eu vou te dar. Mas sabe, teve uma tentação que às vezes passa despercebido pela gente, quando ele diz assim, ó, em todas essas tentações ele diz assim, ó, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aí lá na frente ele diz de novo, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito que ele vai mandar os anjos para te segurar. Então, olha só, se tu é filho de Deus. Lembra da voz? O pai tinha dito, este é meu filho, e Satanás vem botar dúvida, dizer, se tu é o filho. E aí nós trazemos isso para a nossa vida, né? O Senhor diz assim, este é meu filho. E aí Satanás vai dizer assim, olha, se tu é, porque está passando por dificuldade financeira. Será que tu é filho mesmo? Está passando por problema familiar, Será que tu é filha mesmo? Será que tu é? Se tu é filho, não era para estar passando por isso. Se tu é filho, não era para estar passando por isso. Será? Ou doença, né? Se tu é filho, diz para essa doença ir embora. Se tu é filho, né? Declara aí que tu vai ter um emprego amanhã. Por quê? Eu acho que tu não é filho, não. Eu acho que não. E aí é essa voz de Satanás para colocar em dúvida a nossa paternidade. Mas o Senhor, Ele está conosco em meio a todas as coisas. Ele está conosco. Lá, junto na tribulação, Ele está com a gente. Ele é Pai. Ele diz que cuida. Ele diz que, por mais preocupado que nós estejamos, a gente não pode acrescentar um palmo ao curso da nossa vida. Ele cuida de nós. É Ele que cuida. Então, a gente tem que estar debaixo da paternidade, em qualquer situação. Saber que o Pai está conosco. Nem que seja na situação da disciplina, Ele está conosco. Ele é Pai. Amém? Então, Satanás vai fazer isso. Se tu é filho, não era para tu estar passando por essa situação. Mas o que Jesus faz? Depois dessa tentação aqui, ele dá aquele sermão que a gente leu no início, que ele vai falar o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai. Este é meu filho amado. E é bem interessante isso, né? Este é meu. A gente tem que fazer isso com o nosso filho, né? Meu filho. É meu. Ele
tem que ter esse senso de pertencimento. Amém? Amém? Vamos ficar de pé? Eu gostaria, irmãos, se seria uma boa oportunidade de algum pai, né, se quiser vir dar algum testemunho, ou mesmo um filho quiser vir, né, falar algo, né, uma palavra para o seu pai. Eu acho que é uma boa oportunidade de a gente abrir, né, para os irmãos. Alguém quer vir, né, dar um testemunho, uma palavra? Né? Uma esposa? Amém? 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 E eu queria falar para o pastor Samuel, que é o meu pai espiritual. Pai espiritual também é pai, né? E eu queria aqui agradecer pela sua paternidade, né? Por ter me acompanhado. Já tem o quê? 3 anos, né, pastor? E muitas coisas aconteceram durante esse tempo. E eu estando no momento de mesa com ele esses dias, e eu percebi ao longo desses 3 anos o seguinte, que ele me falava assim: filha, eu não queria que você estivesse passando por isso. Eu não queria que você estivesse chegando a esse ponto ou enfrentando esse problema que você está passando. Eu derramei tanto sobre a sua vida. Eu entreguei tanto para você. Te direcionei, te cuidei, te orientei. Mas você não me ouviu. E hoje eu estava lá no shopping, eu fui comprar um presente para o meu pai. E eu vi uma frase assim, que dizia assim: se você entende o valor, você não se importa com o preço, né? E hoje aqui eu quero honrar ele, né? Eu quero representar o Marcos aqui também, né? Que ele não está aqui. E eu quero honrar o pastor e pedir perdão, né? Por não ter valorizado tudo que ele derramou aqui na casa, porque eu sou filha, eu sei que eu sou filha, né? E eu quero te pedir perdão, pastor, e eu quero te presentear. O Senhor é o melhor pai espiritual que eu tenho. Deixa a Cléia ficar aqui rapidinho, irmãos. Aleluia. Vocês são filhos espirituais, todos vocês são preciosos, né? Eu tenho voltado a chorar, sabe, irmão? Aleluia. E Cléia é muito especial para nós, na nossa vida. Todos vocês, amém? Rose, Tony, Solimar, Railton ali atrás, Francisca, família de toda a Francisca, Josiane, né? O pastor Francivan, Marcela, o padrastozão ali, né? A Rosana, todos que vocês estão aqui, queridos, sabe? Todos vocês são especiais para mim, para minha vida. Vocês me encorajam a prosseguir. Hoje eu passei uma mensagem para o Tony, dizendo: Tony, eu te amo. Amém? Eu te amo, Tony. Aleluia. Eu amo cada um de vocês. Obrigado por vocês fazerem parte da minha vida. E eu falo que provas a gente passa, mas eu amo o coração da Cléia, de verdade, não é por causa de presente, né? Mas o presente que ela é para nós, representa a nossa vida, amém? E nós aqui na casa, irmão, a gente tenta ir até o último, eu digo assim, tem 1% aí, eu tenho uma frase de tem 1% aí, né, Solimar, a gente fala, né? Tem 1% aí,
Se tiver 1%, eu ainda quero alcançar os 99% que ainda faltam. Amém? Então, muito obrigado, Cléia. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Nós amamos vocês. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, irmão. Vou abrir esse presente. Posso abrir? Amém. Vou abrir aqui. Segura aqui, irmão. Está sendo filmado. Amém. Amém. Quem é o próximo aqui? Aleluia. Uma filha. Vem cá, Nandinha. Vem cá. Vem cá, meu amor. Vem cá. Vem cá, meu amor, princesa. Vem cá. Fala uma palavra linda pro papai ali. Fala. Papai Tony. Eu vou te amar quando eu tiver adulta, papai. Até quando você estiver velhinho, eu vou cuidar de você e vou te amar. E vou guardar você, vou te proteger todas as horas e todos os dias. Amém. Tony, se fosse tu corria, dá um abraço nela aqui, Tony. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aberta aqui. Não sei quem é a irmã que vai fazer dinâmica aqui. Eu não comprei presente, tá? Mas o que vale é a intenção. O meu padrasto está aqui. Ele é o meu... não é meu pai biológico, porque meu pai biológico já morreu. Mas desde que eu me entendo por gente, ele... Olha, faltou palavra. Né? Ele... Acho que eu tinha 2 anos, ou era 3, quando o senhor... Tinha 3 aninhos, então muito pequenininha. E ele foi a figura paterna que Deus colocou na minha vida. E eu louvo muito a Deus pela vida dele, porque hoje em dia a gente sabe que é muito comum, né, acontecer assédio, né, dentro de casa, quando a mãe já tem filho de outro casamento e aí conhece outra pessoa, e enfim, é muito perigoso. Mas ele sempre me enxergou como filha. Sempre me respeitou. Eu tive a fase de adolescência muito rebelde. Fiquei muito rebelde. Ele sempre me respeitou. Me tratou como uma filha, me amou, me ama até hoje. Pega ali, amor, menino. E até hoje cuida de mim, de certa forma me ajuda. Sempre quando eu estou nos perrengues, ele me ajuda. Vem aqui. Vai chorar. E eu honro e considero ele como meu pai. Ele sabe disso. Eu te amo. E aí eu tenho muitas memórias de quando eu era pequena, que ele, quando eu estava de folga, ficava deitado na rede, eu ia lá e deitava do lado dele. Aí eu pegava na barriga dele, que sempre foi grande. Aí eu falava assim, quando é que o senhor vai parir? Já está com 9 meses, né? Lembra? Eu falava direto. E falava que eu era rica. Lembra? Que eu tinha uma mania de falar que eu era rica, que eu ia ser... Não, que eu ia ser rica, que eu ia ser famosa e abandonar todo mundo. Ia esquecer todo mundo. Era essa a frase que não saía da minha boca. E aí eu falava da barriga dele. Ele lembra disso. E aí, o que eu quero dizer é que eu sei que sempre eu vou caber no seu colo e o Senhor sempre vai caber no meu coração. Amém. Alguém mais quer vir aqui? É o Micaías? A paz, irmãos. Hoje eu já presenteei meu esposo, a gente saiu, foi muito bom, né? Eu louvo a Deus pela vida dele. Eu não sou muito... Na hora que eu vejo
é homenagem, eu começo a chorar. Sou muito sensível para essas coisas. Mas eu queria ler um poema para os pais que estão aqui presentes. Tá? E depois eu quero chamar as crianças aqui. Existe um homem que se esmera no cumprimento do dever para dar bom exemplo, que fica humilde quando poderia se exaltar, que chora à distância a fim de não ser observado, que com o coração dilacerado se embrutece para se impor como um juiz inflexível, que na ausência usam-no como temor para evitar uma ação menos correta, que quase sempre é chamado de desatualizado, que apenas fisicamente passa o dia distante na labuta por um futuro melhor, que ao fim da jornada avidamente regressa ao lar para levar muito carinho e às vezes pouco receber, que está sempre pronto a ofertar uma palavra orientadora ou relatar uma atitude benfazeja que possa ser imitada, que muitas vezes passa noites mal dormidas a decifrar os segredos da vida, quando extenuado ainda consegue energias para distrair energias, que as crianças têm muito, hein? Que é tão humano e sensível, por isso normalmente sente a ausência do afeto que lhe é dada raramente e de forma pouco comunicativa, que vibra, se emociona e se orgulha pelos feitos daqueles que tanto ama. Esse homem geralmente se agiganta e passa a ser o valor inexorável quando deixa de existir para sempre. Nunca perca, pois, a oportunidade de devotar muito carinho e amizade àquele que é o seu melhor amigo, seu pai, de Marco Antônio Struve. Amém? Eu quero chamar aqui as crianças para homenagear o pastor Samuel, para dar uma lembrança para o nosso pastor, né, que é um pai também. Vem aqui, crianças. Depois você vê isso aí, pastor. Pode vir aqui, pastor Samuel. Vocês vão dar a lembrancinha para o pastor Samuel, vão dar um abraço nele, tá? Falar que ama muito o nosso pastor. Vai lá. Vamos junto. Amo o pastor Samuel muito. Amo muito ele. Ele sempre foi meu pastor, meu tio, meu amigo, sempre quando eu era pequeno. Eu amo o Senhor. Pastor João, obrigado. Te amo. 2 meses de graça em qualquer plano da Brasil.